Olá, iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é uma artista plástica muito significativa para o contexto da arte brasileira. Ela passa por diversas técnicas, como a pintura, o Acho que é desenho, e muito especialmente pela gravura. Ela tem uma lista muito longa de trabalhos que ela já fez e atuações no mundo da arte, então acho que não é o caso a gente listar tudo aqui, porque é realmente muita coisa. Mas eu acho que vale destacar que ela foi fundadora das oficinas da Casa da Gravura, e além disso ela já atuou como membra do Conselho de Arte da 21ª Bienal de São Paulo, e atualmente tem uma exposição acontecendo para comemorar a trajetória de 40 anos com o trabalho com as artes visuais, lá no MUMA, que fica em Curitiba, e o nome dessa exposição é O Silêncio e a Eroticidade da Gravura. E nós estamos aqui com a Uyara Bartira. Uyara, eu estou muito feliz com essa possibilidade da gente poder conversar um pouco mais de perto. E quero dizer que eu sou muito grata por ter tido a chance de ter sido a sua aluna na Escola de Música e Belas Artes do Paraná e por todo o apoio que você dá para os artistas que estão iniciando, né, e querem se inserir no mercado das artes também. Acho que essa é uma característica muito sua, assim, então eu fico muito contente por ter essa relação com você, por ter te conhecido, e agradeço por toda esse benefício que você traz para o mundo das artes. Eu é que agradeço. Eu acho assim que trabalhar com artistas é sempre muito gratificante. Eu tive uma fase, evidentemente, quando mais jovem, que isso me aproximava dos grandes mestres, porque eu tinha muito que aprender, né? Então, eles me forneciam tudo que eu poderia aproveitar para a minha trajetória, mas nunca deixei de estar também perto dos jovens, porque ninguém trabalha, ninguém vive sozinha, nós somos só uma pessoa no mundo, né? Nós somos células da mesma pessoa, então é impossível que você caminhe sozinha, né? As coisas. Eu, na verdade, estive um pouco à frente do meu tempo, quando comecei, né? Uhum. Comecei já, quer dizer, na escola, já com mais idade do que se costuma entrar numa universidade. Eu primeiro casei, depois tive uma filha, e depois é que eu entrei, com 24 anos, é que eu entrei na Escola de Belas Artes, já esperando o segundo filho. Naquela época, não sei, era uma coisa que a gente casava, acho que era criada meio para casar, né? Uma coisa meio estranha, mas enfim, foi muito bom porque eu já cumpri essa etapa, depois já, a arte me tomou por inteiro, o casamento foi para Cucuia, mas a gente continuou firme e forte. E, então, ali, mas a minha família sempre foi ligada à arte, então, desde criança, tudo era arte lá em casa, né? Se desenhava, se pintava, se tocava piano, se fazia tudo, né? Então, aquilo só foi uma continuidade, e isso foi excelente, porque quando você faz isso mais jovem, aquela etapa já é cumprida, você não interrompe, né? Aí veio tudo junto e a gente, como mulher, a gente consegue levar, eu vejo experiência por você, né? Você tem dois filhos e está levando, então a gente leva tudo junto, é mais fácil, né? Enfim, é isso, né? Eu sou bastante realizada nesse aspecto. Legal, Yara. E é muito bom, né? Porque você tem essa força, você vem com essa força de atuação nas artes e vai trazendo outras pessoas junto, né? E assim que a gente vai fortalecendo também esse mundo das artes, né? Que é muito importante, principalmente aqui no Brasil, assim. E para começar, eu quero fazer uma pergunta, então quero que você responda quem é a Uyara Bartira Choff. A Yara Bartira Tchoff.
filha da ONU. Eu me considero filha da ONU, porque você veja, eu sou a terceira geração de imigrantes. Vocês já pegaram um Brasil mais solidificado, né? Então, eu tenho uma origem muito misturada, né? Tenho o lado, por exemplo, da minha avó materna, que era alemão com português. Tinha pouco português, mais alemão, né? Mas tinha um Vieira lá atrás. E do lado da minha avó paterna, é um lado francês, da região de Marseille, mas com vinda da Rússia. E eu fui pesquisar tudo isso durante a minha trajetória para poder me encontrar, né? Do lado paterno, eu tenho dos dois italianos, mas um italiano que originou-se também na Rússia, e esta avó paterna francesa, na verdade, a família ganhou essas terras na Itália pela guerra do Napoleão, na guerra da Rússia. Então, esses russos vieram para a Itália e, logicamente, são italianos, mas a origem se originou lá em cima. Então, e o outro, meu avô italiano, que era um pioneiro e muito culto, ele formou-se padre na Itália, não quis rezar a primeira missa, veio embora para o Brasil, casou aqui, e ele trouxe toda a cultura italiana. Então, ele já tinha cinema, teatro, banda de música, gráfica, jornal. Era um homem realmente bastante progressista, né? Como os italianos sempre foram. E ele era da região de Turim, mesclado com a Calábria. Então, você veja que tudo isso me gerou essa ansiedade de me conhecer, né, de me colocar como brasileira, que eu demorei mais, né, aquela origem era muito forte, e também, como meus pais foram indigenistas, ficaram morando 2 anos com os índios, eu tenho nome também de origem indígena Tupi-Guarani. O Iara Bartira, que o Iara tem, da mitologia grega, né, a sereia da mitologia grega, porque no Brasil Iara é o boto, mas o Iara é originário da mitologia grega, de Odisseia, né? Ilíada da Odisseia. E o Bartira é flor, em Tupi-Guarani, que foi casada com Raposo Tavares, dos Bandeirantes de São Paulo. Então, você veja que foi uma guerra me achar como pessoa, né? Mas isso tudo eu acho que foi muito bom, porque me incitou sempre a ser assim, meio revolucionária, ou mais ousada, né? Eu acho que eu sempre fui aqui em Curitiba, para a minha geração dos anos 80, eu realmente fui bastante, olhando para trás, eu acho que eu fui bastante ousada. Então, acho que é isso que eu sou. Legal. E você foi a primeira gravurista de Curitiba também, né? Não a primeira, eu fui a primeira que se destacou, digamos, né? A gente teve a Violeta Franco, que era muito colega do Poti, foi muitos anos, ela era mais pintora que gravadora, mas não se dedicava só à gravura, né? E eu acho que eu sou a primeira mestra de gravura, porque nos anos 80 eles fundaram aqui a Casa da Gravura, né? A gravura brasileira, enfim, e só tinha o Calderari, que tinha vindo da Escola do Man, do Rio de Janeiro, que é a escola do Friedlander, alemão, e da época da abstração muito forte, né? E tanto que ele é considerado um dos grandes abstratos aqui em Curitiba, Veloso na pintura e ele na gravura. E
E daí a Rosane Schlogel, que veio, é carioca, morava aqui, mas trouxe a litografia como ensino de litografia. Porque o Potit trouxe a litografia da França, mas ele não ensinou a litografia aqui, na verdade. Quem depois abriu esse espaço com o Centro de Criatividade, né? Quando abriu o Centro de Criatividade, éramos eu com a gravura em metal e a Rosane com a litografia. Aí viemos já para a Casa da Gravura, Calderar era o coordenador, e nós éramos as orientadoras, as únicas orientadoras que tinha, né? E ali aquela paixão pela gravura, ou não sei se uma também responsabilidade, né? Mas eu acho que mais paixão mesmo, sempre fui levada pela paixão, eu acho, pelo amor, pela paixão, acho que o artista não consegue fazer, o artista que é artista mesmo não consegue ser diferente disso, né? Sim. E aí são 40 anos nessa luta, nessa batalha, defendendo sempre o museu, porque as pessoas não entendem a importância desse museu, né? Não tem noção, Curitiba não tem noção da importância que tem ali. E eu tive o privilégio de viajar muito nos anos 80, viajava todo ano para fora e trazia novidades, né? E aqui não se tinha livros, era mais difícil, então eu trazia esses conhecimentos e aí tive essa oportunidade, né, de poder pensar melhor a cidade. E lá conheci, o meu primeiro contato, na verdade, foi a Galeria Albertina, que fica em Viena, na Áustria, que é realmente o maior museu especializado em gravura no mundo, né? E lá eu me encontrei Dürer, Robin, Goya, Rembrandt. Aquilo me deixou fascinada, porque aqui a gente não via nem em livro, quanto mais a vivo e a cores, né? Então, aquilo me deixou muito fascinada. E de lá para cá foi essa turbulência de experimentar todas as linguagens, enfim, você vai ver, a gente vai projetar algumas imagens aqui, e eu acho que eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre trabalhei o desenho, a pintura, um pouco da tridimensão, mas a minha obra maior realmente é a gravura, por dedicação, né? Tive que montar um ateliê, e montar um ateliê quase profissional, então eu pude fazer isso, que foi realmente bastante importante para Curitiba, porque a Casa da Gravura trazia alguns professores de fora, mas aqui para orientar aqui não tinha professores, né? Então tinha que se formar. E eu acho que isso veio meu lado, talvez, de docente desde criança, eu sempre gostei, eu acho que tem uma espécie de liderança também, que faz parte da minha personalidade também, né? E a herança do meu avô, que era esse pioneiro, que eu também saí, também, né, viajando e trazendo coisas, experiências e tudo. Mas eu sou muito grata a essa minha história, porque, claro, tem épocas que você, às vezes, se deixa bater um pouco, porque Curitiba é uma cidade difícil, é uma cidade muito acomodada, né? Aqui, se tiver tudo limpo, se tiver tudo arrumadinho, se tiver tudo aparecendo ser arrumadinho, né? Porque eu considero Curitiba uma Sodoma e Gomorra, né? Ela, por fora ela é toda bonitinha e por baixo é uma desgraça. Então, é, a gente ajudou a melhorar bastante esse contexto, enfim, deixar uma cidade mais atual, né? Não um parquinho de diversões só. E atualmente eu acho que eu não vejo muita. As coisas acontecem, mas ela tem uma semelhança muito grande com o México, a cidade do México. Não sei se você sabe que a cidade do México tem 3 cidades, uma em cima da outra, né? Então, eles vão enterrando e vão criando outra situação, e daí criam outra. Então, a única que eu posso reverenciar o nosso prefeito, Rafael Greca, é ter feito a Casa da Memória, porque senão Curitiba não teria memória. E aí o que ocorre é que é uma cidade que não tem dificuldade de reverenciar o outro, de enxergar o outro, é muito individualista, né? Sim. Vamos falar não tão bonitinho das coisas, né? A gente tem bastante noção,
Quando eu fui morar no Rio, eu dei um basta, assim, porque foi muita contribuição da minha parte financeira, de tempo, de tudo, e eu vi, se criou a cidade shopping center em Curitiba. Se abriram muitos shopping centers, né, no final de 80 para 90. E nos anos 90, o maior índice de suicídio de jovens do país estava em Curitiba. As pessoas não têm essa noção. E eu fiquei muito revoltada, porque eu disse, não é possível que uma cidade não enxergue a dificuldade que os jovens passam aqui, né? Sim. Então, acho que a minha contribuição para que esses jovens hoje se comportem, não, digamos, não 100%, mas pelo menos 50% mais integrados na sociedade curitibana, sem ser a sociedade Clube Curitibano, da qual eu fiz parte como família e consegui romper com aquilo e trazer, deixar com que os artistas não fossem só os artistas do Clube Curitibano, né? Que fossem realmente ligados também à periferia e abrisse caminhos para todos os níveis sociais. Porque Curitiba tem um grande problema, nós não temos nenhum problema racial. O nosso preconceito em Curitiba não é o racial, o nosso preconceito é o social. Né? Sim. Então, como eu vim de uma sociedade mais elitista, eu enxergava essas coisas por criação, formação de família, e rompi com tudo isso, fui morar num loft sozinha, deixei meus filhos morando com a família e fui morar numa fábrica. Né? Então, você veja que foi uma audácia, uma ousadia, uma pessoa que nunca não sabia quanto custava um litro de leite. Eu nunca tinha pego um ônibus. E, de repente, eu fui morar numa fábrica tinha até cupim na fábrica, mas eu cheguei de Nova York, eu fui estudar em Nova York e voltei imbuída daquela coisa pós-moderna, interessante, né? do grafite. Eu saía lá, via o pessoal grafitar, Kate Haring, né? Alex Valery, e foi bem a época da AIDS também, nos anos 80, então eu estou me alongando bastante aqui nessa história, né? Porque a história é longa, você me corta. Tá muito interessante. Nossa, Yara, Eu vim de lá, assim, com aquele intuito de formar uma factory, e eu criei essa factory, então ali eu formei os professores de gravura, por minha conta, não tinha dinheiro público, era minha grana mesmo, então foi uma década que eu me dediquei, de corpo, alma e bolso, né, a formar esses professores, que foram professores durante 30 anos na escola, agora já estão se aposentando também. E a escola, aí, eu fui chamada, então, pela minha experiência, porque eu não tinha nunca tive vínculo empregatício com nenhuma instituição. E quando eu dei aula, dei por contrato, nunca fui funcionária pública de nada. Então, quando me chamaram para implantar o museu, que era, né, a intenção quando se criou a Casa da Gravura, foi por meu conhecimento técnico do assunto, porque eu acho que quem dirige alguma instituição, ela não pode ser cargo político, ela tem que ser um cargo onde a pessoa conheça o assunto, né? E na época de 80, final de 80, década de 90, realmente foi a época mais efervescente de Curitiba. Isso eu considero, me dou de presente, porque foi os anos 90, eu trouxe toda a crítica brasileira para Curitiba. Todo o que você vê hoje, os críticos aqui, era o Museu da Gravura que trazia a meu intermédio, mas era pensado por mim. E eram artistas, eram críticos que tinham acreditado na minha obra. Não é que eu fui depois ser conhecida por eles, não, muito pelo contrário. Eu dividi com eles o que eu já tinha tido como artista. Né? Isso é muito diferente de você usá-lo para você, né? Nunca deixei de dividir com todos, né? Acho que para que Curitiba crescesse toda junto, né? Que se formasse uma geração e a nossa geração é considerada nos anos 80 a geração mais efervescente da arte contemporânea, porque
foi uma geração muito que acreditou na arte, se jogou de cabeça, né? Fizemos, acontecemos, e foi tínhamos a Dalice, que era uma crítica importante, que é uma crítica, né? Até hoje, acho que não teve quem ainda a superasse, embora tenha tido bons críticos, mas eu acho que essa contribuição que eu pude fazer, pelo que eu conhecia, eu tinha tido experiência, depois eu fui também no Conselho da Bienal de São Paulo, e aí lá eu também tive vários contatos, né? E aí todos eles eu trazia para o museu, a Fundação Cultural naquela época contribuía bastante, a prefeitura nos dava esse poder de acreditar no técnico e não simplesmente no cargo político. Uhum. Então, eu defendo até hoje esse museu, porque eles não entendem que o museu é o único museu de Curitiba, para você ter uma ideia, são os dois únicos, depois veio o da fotografia, que também fez igual, né? O que foi muito bom. Mas é o único museu em Curitiba que tem oficializado o museu. Nem o MON tem oficial, não é um museu oficialmente. O único museu que tem decreto oficial, que eu deixei decretado quando eu saí, é o Museu da Gravura, senão já tinha acabado, porque Curitiba destrói as coisas, ele cria e destrói, né? Uhum. E eu estou sempre brigando, inclusive pelo nome do museu, porque era Casa de Gravura, e eu mudei para Museu da Gravura. Acho que falta português, um pouquinho do conhecimento de português para as pessoas. Eles colocam sempre Museu de Gravura, Museu de Curitiba, Museu de não sei o quê. Museu de Gravura de Curitiba fica desse tamanho, né? Não é de Curitiba, é da gravura, que é da arte. Né? Aí ele se torna amplo, ele se torna internacional, ele se torna mundial. Agora, Museu de Gravura de Curitiba se restringe a quê? Aos artistas que estão iniciando, mostrar sua obra somente, e não existe um profissionalismo como deveria acontecer. Então, aproveito colocar isso, que é muito importante. E o meu sangue italiano sobe, você é italiano sabe disso, né? Quando o italiano sobe, sobe mesmo. E eu fico muito indignada que até hoje eles não coloquem o nome do museu como tem que ser, né? Aí essa briga eterna, né? Mas, enfim, é isso aí. Bom, A agora grosso está modo, mas... enfatizado. Quem vir essa entrevista já vai ficar sabendo também, né? E o Yara, você falou já um pouco sobre essa relação com as artes, que vem muito da sua família também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que se iniciou o seu processo, né? Quando foi a primeira vez que você fez um trabalho, ou se teve algum momento em que você se entendeu como artista, assim? Olha, eu entrei, na verdade, na Escola de Belas Artes para aprender a pintura, porque eu, desde pequenininha, eu desenhava, eu estava sempre no canto desenhando, né? Sempre desenhei, em casa todo mundo desenhava, minha mãe desenhava, minha avó desenhava, todo mundo desenhava, então eu desenhava também. E eu gostava muito, na adolescência, por influência da Revolução Francesa, desenhar os participantes da Revolução Francesa. Então, eu passava tempo desenhando Danton, Robespierre, aquela coisa, né? Rousseau, filosofia, essa coisa toda. E aprendi pintura, porque as freiras eu estudei em colégio de freiras que nos ensinavam muito arte. A gente tinha arte o tempo todo, tinha música, tinha desenho, tinha pintura, tinha tudo. Fazia mapas, essa coisa toda. O tempo todo eu desenhava. Mas aí eu queria aprender pintura, entrei na escola, só que eu não sabia a diferença entre ser uma pintora e ser uma artista. E lá eu me descobri artista, né? Eu não era só uma pintora, eu queria muito mais do que ser uma pintora. Então eu tive que e conheci a gravura lá na escola, né? Nós só tínhamos aula de estilogravura, não tinha gravura naquela época, só estilo. E já no primeiro contato com a gravura, aquela tridimensão da gravura me chamou a atenção, que a única linguagem de arte que dá conta da e da tridimensão é a gravura, né? Ela fala, ela trabalha as três questões o tempo todo: corpo, mente, espírito, corpo, mente, espírito. Então, aquilo me fascinou, e aí eu já comecei a frequentar o Centro de Criatividade lá, devagarinho, né? Era uma coisa bem incipiente ainda.
estava começando naquela época, eu estava na escola. Aí teve um primeiro curso de um seminário inter-latino-americano de livros infantis, que foi feito com litografia. E aquilo ficou na minha mente, né? Como é que você pode criar uma questão de editoração de livros, aquilo me chamou a atenção. E aí a Rosane Schlogo chegou do Rio e nós duas, então, começamos a imprimir tudo, aí não parei mais. E foi ali, eu acho que a descoberta do mistério, né? Acho que o mistério que é o que você quer se achar ou se encontrar, né? Enfim, eu acho que foi por aí. E mais, eu tinha feito também um trabalho antes de casar. Eu trabalhei no Celepar. O Celepar foi o primeiro programa de computação. Ali já me chamou a atenção o quadrado, porque a gente codificava os pixels dentro de cada quadradinho, né? Uhum. E os quadradinhos começaram a me chamar a atenção, e o quadrado já é uma coisa da modernidade. Quando eu entrei na Escola de Belas Artes, a primeira coisa que me veio foi Joseph Albers. Eu ali já me identifiquei com a cor e com o quadrado, né? E aí nunca parei mais o quadrado. Até hoje, se me disser qual é a forma que eu mais curto, é o quadrado. Claro que depois passei por todas elas, né? Você vai ver aqui nessa imagem que eu vou mostrar. Uhum. Mas o quadrado é o espaço, né? A gente sabe que o quadrado é o espaço, que o triângulo é o tempo, né? E que a circunferência é o mundo, né? Então, antes do tempo, a gente tem que conhecer o espaço, senão, né? Então, eu acho que era isso, espaço, tempo e lugar, que me chamou a atenção. Legal, Yara, vamos mostrar então aqui. A gente vai mostrar agora algumas Aham. imagens referentes a essa exposição que você fez, né, da arte e decodificação cosmológica, que começou em 97 e foi e terminou na exposição em 2018, é isso? É isso. Eu, quando fui para o Rio de Janeiro, eu fui em 1996 que eu me mudei para lá. E lá eu comprei uma casa, era uma casa com 3 andares, e a parte da último andar, que era aquela laje, lá eles fazem muito a laje, né? Eu fechei a laje e transformei num ateliê. Então, eu levei os tacos daqui de Curitiba. E sobrou uma quantidade de tacos, né, que estavam amontoadas no ateliê. E aí eu disse, bom, agora que eu já fiz muito gravura em metal, litografia, serigrafia, tudo que é, né, de gravura, eu vou comprar um computador e vou começar a criar imagens no computador. E aí foi aí nesse ano, 1997, que eu comecei. Se você quiser passar para frente, já na próxima eu já te mostro as matrizes, eu acho que já tem uma ideia. Quando eu fui para o Rio, a minha mãe tinha falecido em 1998. 88. E eu fui depois eu comecei a mostra da gravura, aquela coisa, eu não tinha tido tempo de chorar a morte da minha mãe. Foi muita museu, mostra internacional, foi muito bom porque passou, mas eu tinha que mexer nessas lembranças da minha mãe. Então eu comecei a gerar imagens no computador. Essa é uma imagem gerada no computador, ó. Tá vendo o pudim de leite? Uhum. Isso aqui é gerado no computador, como eu gerei outras também, mas como essa imagem faz parte dessa obra, né? Quando eu gerei essa imagem, eu me dei conta de que o pudim de leite nesse círculo, que é a questão do mundo, né? Era muito referida à globalização, né? E aí, como a Coca-Cola foi um meio muito grande, digamos, que contribuiu com a globalização, eu pensei comigo, o pudim de leite me parece não tem quem não conheça ou coma o pudim de leite, pode ser o rico, o pobre, né, o mais elitista ou o mais simplório conhece esse pudim. Então, eu fiquei pensando, isso é uma obra que tem uma relação política, né? Uhum. Quando não era só afetiva, tinha o lado afetivo da minha mãe, mas tinha já um interesse político. Então, eu transferi essa imagem
imprimi e transferi para uma matriz, que é essa daqui, de marfim, que é a madeira mais nobre, da gravura chinesa, né? E a chinesa, a gente sabe que tem a questão do socialismo, do comunismo, então tem um lado bem político nessa gravura. Quando eu comecei a abrir quer dizer, gravar com goivas normais, né? Eu me dei conta de que essa imagem, antes de abrir o restante, eu comecei a enxergar aqui outras questões, que além da questão política da globalização, tinha um cérebro. Se você pegar a forma de um cérebro, é exatamente a forma dessa imagem. Aí eu pensei, aí eu estava já afastada do museu, e tudo tinha tempo de refletir, né, sobre essa questão, e eu pensei, eu vou elaborar, então, um trabalho científico, que eu considero o meu trabalho de doutorado não acadêmico, porque ninguém podia, é uma coisa que eu inventei, não podia nem fazer isso numa escola, porque ninguém conhece isso, né? Então, eu me dei conta de que eu podia compartilhar esses espaços do cérebro com os determinantes da arte. E eu comecei a enumerar os determinantes da arte, que são todas as linguagens de arte. E pensar como é que elas se comportam no cérebro, pensando assim na neurociência. E aí você vê que aqui ela está entintada, eu nunca limpei, que é justamente para ela se manter assim, né? E aí aqui já impressa a imagem já depois de aberta, tá? E aí, então, o que eu fiz? Eu fui numerando, a gente sabe que a xilogravura é o cerne da árvore, né? A árvore é a única coisa da natureza que só cresce para cima, né? Ela tem essa, né, importância. E a xilogravura é o cerne de toda a gravura, né? O começo de tudo. Então, eu disse, bom, aqui no meio nós temos, então, a área da xilogravura, né? Esse círculo aqui seria a xilogravura. Eu peguei acompanhando a história da arte. Aí, depois da xilogravura, o que eu tenho? Eu tenho o desenho do Renascimento, né? Então, eu abri o espaço 2, que é o espaço do desenho. Depois eu tenho o quê? As gravuras de compartilhamento, que é a litografia, né? A litografia já está aqui numa terceira etapa. Depois da litografia, eu já tenho a serigrafia e tenho todas as questões gráficas, onde está inserido o pudim de leite, portanto, a globalização em função da comunicação. E depois eu tenho a escultura e a dança, a pintura, e que a gente vai ver depois, tem um gráfico ali atrás que mostra direitinho. Enfim, eu fui numerando até chegar aqui a questão da fotografia, o 6, a gravura em metal, que é o espaço da música, ou, portanto, é cosmogônico, que está mais distante da gravura da xilogravura. E, logicamente, lá em cima eu tenho, então, essa linha preta, que é o da arte digital, que está junto com a gravura em metal. Aí eu comecei a ver como é que ela se localiza no cérebro. Esse foi o início da questão, né? Você pode passar para frente, então, que a gente vai ver em seguida. Então, assim, ali é a Maria Bonomi sentadinha. Eu fiz 200 imagens, 200 gravuras nesses tacos que você está vendo aqui embaixo. Aqui a Maria que tintou de amarela, elas eram pretas. E a Maria ficou encantada com essa obra, que era a primeira coisa que eu estava fazendo, né? Ainda tinham só 200 imagens impressas, elas são impressas em gloss paper, portanto, papel fotográfico, elas não imprimem, se você passar um querosene, elas somem completamente, portanto, ela é virtual, ela não é uma impressão normal, gráfica, né? Ela é feita em papel fotográfico, e ela levou essa obra com uns artistas brasileiros, uma representação brasileira para a Bienal da Iugoslávia. Eu acho que a 21ª, 22ª Bienal Gráfica é uma das maiores bienais de gravura do mundo. E a Maria era curadora e levou 5 ou 6 artistas da USP, da 4 ou 5 da USP, e eu
para essa exposição chamada Do Cordel à Internet. Então, ela fez parte, ela mandou as fotos para mim, por isso que ela está sentadinha ali. Aqui está, isso é lá em Lubiana, essas fotos. E aí ela levou também as matrizes que eram feitas com os tacos do meu ateliê, que eu chamei, então, de pixels, né? Cada taco desse é um pixel e é uma imagem que está na parede, tá vendo? Aqui foram as primeiras 200 relativas à xilogravura, que é o núcleo daquela imagem. Pode passar para frente. Aqui ela continua aqui, já veio 200 da xilo, que são essas, mais 200 do desenho, que fazem parte da Marcas do Corpo, Dobras da Alma, aqui no Museu da Gravura, na Mostra da Gravura, curada pelo Paulo Reckenhoff. Então, eu apresentei as duas, a que veio da Lubiana e mais as outras 200, e a litografia que está aqui, que faz parte dessa obra, para a referência da litografia, que já entra uma questão política, sociopolítica, entre o querer, desejar, desejar, querer, amar, desejar, desejar, amar, poder, amar, amar, para amar. A semiologia começa a aparecer aqui, né? Que é já uma indagação nas questões afetivas e políticas, tá? Então, essa é a imagem feita na Mostra da Gravura, no Museu da Gravura. Pode passar para frente. Então, já tem a xilo e a lito. Aqui, lá no Rio de Janeiro, me convidaram para essa exposição. São os mestres da gravura, Ana Letícia Quadros, a Marília Rodrigues, o Alex Gama e eu fizemos uma exposição nos Correios, e eu apresentei já mais 200 imagens, já em papel gloss paper transparente, onde eu trabalhei questões fotográficas já, porque eu já usei, em vez de goivas, eu usei lixadeira, usei esmerilhadeira, e aí já veio aqui uma parte de xerox, está vendo? Imagens xerocadas ligadas às questões gráficas. Então, já era a fotografia e as questões gráficas, numa outra etapa, né? Isso tudo acompanhando naquela numeração que está lá na primeira imagem. Pode passar para frente. Aqui foi já uma terceira, quarta etapa que foi feita no Ceará, na Galeria Alpendre. Você vê que os meninos são todos cearenses, dá para ver a carinha deles, né? Bem cearense. Já tem uma característica meio indígena, assim, né? Meio... Eles têm esse perfil mais nordestino, né? E lá eu apresentei mais 200 imagens que já ligadas ao cinema. Então, começaram a aparecer as outras linguagens enquanto eu fazia, elas começaram a se fazer pares com as linguagens de arte, né? Eu fui fazendo o estudo como é que elas surgiram a partir da estética e da história da arte. Pode passar para frente. Aí, quando eu voltei para Curitiba, eu já estava com essas imagens, claro que eu não trabalhava só nisso, tinha outras coisas que eu ia fazendo junto, mas aí um dia eu ia fazer a textualidade delas. Então, eu fui guardando. E aqui a Escola de Belas Artes antiga, maravilhosa, a sala da Leonor Botelho, que eu fui a última a expor, a última artista a expor nessa sala da Escola de Belas Artes, que é linda de morrer, tem uma luz maravilhosa, está vendo aqui? E já que entram questões da escultura, questões da arte digital, quer ver? Olha, no chão você vai ver que as matrizes já estão com cores diferentes. Tem uma parte amarela, que são as impressas pela Maria Bonomi, e as azuis impressas por mim, e você vai ver se na próxima imagem aparece melhor. Pode passar para frente. Eu já montei com a barra de... Como que chama? Barra de ver preço? Esqueci agora. Código de barra, né? Então, elas já estão montadas como código de barra, já entra a questão aqui digital, né? Elas estão já colocadas como... E a parede, você vai ver, pode passar para a próxima, você vê, a luz é linda da Belas Artes, né? Aqui são as matrizes em preta, montadinhas, a matriz, como foi mostrada na Escola de Belas Artes. E aqui, então, já existe a primeira, o resumo já das linguagens que eu comecei a pensar em escrever, que são a xilogravura e o teatro, que estão totalmente ligadas, né? O desenho com a arquitetura,
a escultura com a dança, a comunicação visual e o rádio, que começa com o rádio, né? As linhas do rádio são curvas, a litografia e as artes gráficas, a fotografia e a televisão, a pintura e o cinema, a gravura em metal e a música, a tecnologia e o mundo digital, e o olho e o mundo virtual, que depois aparece lá no MON já como olho. Então, aqui ela já está estruturada para ser o início de eu fazer a minha reflexão escrita, né? E isso já era em 2007, você vê que já tinham 10 anos que eu estava trabalhando nessas imagens, né? E já pensando sobre elas e tudo mais. Aqui já teve um texto já, né, fixado na parede, já tinha também o histórico da obra das outras exposições. Pode passar para frente. Só quero fazer uma pergunta, Yara, já que Tá. você mostrou aqui a relação, né, entre a arte e outros componentes do mundo também, a arte se relacionando com a arte, com outros componentes. Eu acho muito interessante isso que você faz, e essa relação, né, entre técnicas, assim, ela aparece em vários dos seus trabalhos também. Tem algumas gravuras que trazem um pouco da linguagem da pintura, e você vai fazendo, sempre relacionando uma coisa com a outra. Nesse trabalho, você pretendeu dizer alguma coisa sobre essa relação, pensando a arte assim como sendo um ponto de partida para criação e elaboração de outros tipos de elementos e coisas que existem no mundo, ou a arte se encontra relacionada e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, assim? Olha, eu tenho um processo muito diferente, assim, muito estranho. É um processo meu pessoal, eu não sei como é que se comportam outros artistas, de fato, mas eu, por exemplo, quando eu estudei desenho na pintura, a pintura na gravura, a gravura na escultura, a escultura na fotografia, sabe? Eu estudei sempre em técnicas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, você vai ver depois, eu até vou falar depois, quando comecei, eu estudei música há muitos anos, então a música, eu fui roqueira, então eu fui romântica, né? Porque o roqueiro é um romântico, né? Então, eu fui muito roqueira mesmo, né? Até hoje, a única música que eu curto mesmo é o rock, o resto eu me levo de lambuja. Era muito da minha geração, né? Pós-modernidade e tal, então e aí, com essa inversão, eu conseguia fazer essa interação entre as linguagens, que hoje as pessoas chamam de como arte híbrida. Uhum. Já existia um hibridismo no meu fazer arte. Tudo que eu fazia já era híbrido. Só que eu não. Mas aí que eu inverti a história. Em vez de eu misturar as coisas, eu separei as coisas. Eu dei realmente a referência a cada uma, eu tratei com forma, digamos, de espontaneidade, mas eu nunca deixei de respeitá-las na sua essência. Uhum. Porque elas são distintas, elas têm comportamento distinto e elas são de épocas distintas e elas têm um lado sociopolítico distinto. Então, eu tenho essa referência às linguagens. Mas eu só consegui fazer porque eu alterei as pesquisas, né? E aí você vê que eu tenho uma obra em cada linguagem. Eu tenho uma obra em gravura em metal, tenho uma obra em litografia, tenho uma obra em estilo, tenho uma obra em pintura, uma obra em desenho, porque elas tiveram autonomias, elas são autônomas, eu não preciso ter todas elas numa coisa só, né? Elas têm várias possibilidades e vários tempos, talvez. É uma coisa estranha, mas é assim que acontece comigo, né? Eu vou alternando. E eu, como estudei, você vê, eu fiz teatro, eu fiz cenário, figurino. Minha mãe, lembra que eu falei, acho que naquele dia mesa redonda, a arquitetura fazia parte, o meu ex-marido tinha construtora, então eu lidava com arquitetura. A dança, eu fiz dança em criança há muito tempo.
Rádio, meu primeiro prêmio na vida, meu pai foi locutor de rádio, então o meu primeiro prêmio foi de canto. Eu cantei, eu tenho um porta-retrato que eu cantei e ganhei o primeiro prêmio com música. Então, eu tenho um prêmio de fantasia de carnaval, minha mãe adorava fazer, eu tenho o primeiro prêmio também como fantasia. Aí eu tenho a fotografia, a fotografia, meu pai sempre usou isso em casa, meu pai passava filme, quando era criança, com 35 milímetros, que era o cinema do meu avô. Então, desde criança, eu não assistia filme com Super 8, assistia com 35 milímetros em casa, que ele estourava pipoca, fazia saquinho de pipoca, tudo isso, como se fosse cinema, né? Então, eu tinha tudo isso mesclado, eu cresci com tudo isso, né? E a minha família foi a primeira a montar computador em Curitiba, não tinha, eles foram os primeiros, os meus primos que foram os primeiros a fazer montagem de computação. Então, não tem como eu não ter tudo isso mesclado na minha cabeça, no meu cérebro, né? Faz parte de mim. Aí eu tive que fazer esse trabalho meio híbrido, assim, para poder... Acho que é isso que você queria saber, né? Isso, para fazer essa decodificação, né, do próprio Exatamente. cérebro. Passando aqui. Então, aqui ainda é na Belas Artes, eu vou te explicar onde é que aqui já está parte da escultura, tá vendo? O que eu fiz? Eu imprimi uma montoeira de imagens, das minhas imagens, e já fiz o que? A tridimensão através da imagem, de pacotes de imagem. Né? Então, já entra um pouco da questão da escultura e da dança, né? Porque a escultura, para mim, tinha ligação com a Isadora Duncan, que foi o meu primeiro, minha paixão quando eu fui a São Francisco, eu estava na Belas Artes, ainda estudando na Belas Artes, eu fui fazer uma visita em São Francisco, nos Estados Unidos, e lá eu conheci uma prainha chamada Sausalito, onde a Isadora Duncan nasceu. E eu acho que ela já grudou em mim, porque o meu lema dela, de rompimento de limites, veio junto. O lema maior dela era o rompimento de limites. Então, aquilo, para mim, veio junto com a Isadora. Tanto que eu fiz uma escultura inacabada, mas fiz de mármore, em referência à Isadora, e a gente sabe que Isadora foi a primeira bailarina a dançar sem sapatilha, foi a época que a escultura perdeu a base. Então, eu já associei como é que eu poderia usar na gravura a tridimensão. Aí, isso aqui é uma imagem já ligada à tridimensão, né? Uhum. E pode passar para frente. Aqui a exposição já... E aqui, então, eu vou ler algumas coisas que eu acho interessante aqui, se você der tempo, não sei. Dá sim, pode ler, Né? Vera. Uhum. Que é sobre essas linguagens. Então, eu peguei alguns ensinamentos de alguns mestres aqui, que é mais ou menos assim, na xilogravura e o teatro, Cézanne fala, quando a forma chega ao apogeu, a luz chega à intensidade máxima. Uhum. Aí, no desenho e na arquitetura, eu pego o Hokusai. Aos 80 anos, estava começando a saber desenhar, mas precisava de mais 400 para transmitir o canto dos passarinhos. Esse é demais, né? Me arrepia. Aí temos Martha Graham, que é a bailarina posterior a Isadora Duncan, que fala sobre a escultura e a dança. Toda dança é uma sucessão ordenada de movimentos e não um mosaico de posições. Aí temos a Isadora Duncan falando, a comunicação e o rádio. A estrutura do desenho nasce da experiência cotidiana da vida, do meio, do urbanismo, dos hábitos impressos em nós pelas outras artes. Está vendo? A arquitetura, o mobiliário, as máquinas, a pintura. Então, muito tem a ver com essa influência da Isadora Duncan. Aí, a litografia e as artes gráficas, Leonardo da Vinci fala, um dia cinzento oferece a melhor luz. Por isso que Curitiba tem uma luz lindíssima, porque ela é cinza. Verdade. Aí vem a influência do Cézanne e minha também, que eu complementei, a fotografia e a televisão. A cor se constrói pela cor vizinha, isso é do Cézanne, né? Uhum. E eu complementei, a luz é coisa da fotografia, porque ele tira da pintura a luz, a pintura cria uma autonomia quando a fotografia tira esse determinante dela, né? Uhum. E aí tem a pintura e o cinema, que eu pus uma frase do Reckenhoff aqui, que eu acho muito bonita, a primeira do Torres Garcia, que a pintura é uma arte abstrata.
E na pintura contemporânea, a construção se faz pela sombra, que é o Herkenhoff que coloca isso, e é muito ligada ao Manet, né? O Manet é o primeiro artista que trabalha ao contrário do Monet, né? Enquanto o Monet trabalha a luz, Manet trabalha a sombra, trabalha, portanto, a forma. Aí tem a gravura em metal e a música, que é uma frase minha: na gravura a luz se dá no reflexo, como os sustenidos na música. Ela não se dá pela luz, ela se dá pelo reflexo. Aí temos a tecnologia e o mundo digital, que é uma frase do Maurice Béjart, que é o corpo e o homem que se exterioriza é o que liga aos outros e ao mundo, e é aquilo por meio de que eu me expresso e tome consciência de mim mesmo. A gente vê isso hoje muito usado, né? Nós estamos usando diariamente a tecnologia com essa função de olhar para si. Não é para olhar para o outro, é para olhar para si. Uhum. E aí nós temos aqui embaixo, não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque está comprido aqui o negócio, mas é sobre o olho e o mundo virtual, que é uma frase do Sartre que eu tenho paixão, que é: o que amo em minha loucura é que ela me protegeu desde o primeiro dia contra as seduções da elite. Nunca me julguei feliz proprietário de um talento. Minha única preocupação era salvar-me. Nada nas mãos, nada nos bolsos, pelo trabalho e pela fé. Essa frase do Sartre, para mim, foi o meu lema de vida, porque eu fui deixando tudo sem nunca me achar melhor, ou que eu ganhei porque eu sou mais bonita, ou mais, mas ganhando sempre com uma função social ou uma função coletiva. Então, eu acho importante essas frases que são bem significativas, né? Uhum. Aí pode passar para frente. Então, eu acho que aqui já pode passar, que aqui é o catálogo da mostra. Daí eu peguei, na próxima é a pintura, que é a parte da pintura que eu fiz no mesmo ano em Paranaguá. Como a pintura trabalha com a ilusão, eu chamei a desconstrução da verdade. E levei a parte da pintura. Se você passar para frente, você vai ver aqui, pode passar aqui a matriz já impressa da gravura, e as matrizes já mudam de posição. Você pode ver que aqui nós já temos a forma do homem vitruviano, né? Que é o círculo, o triângulo e o quadrado, e eu montando no chão, né? Acho que era o Pitella que estava por lá também, o Pitella, eu e mais alguns artistas. Era um evento do Sesc de Paranaguá, que eu fui convidada e eu levei essas obras. Aqui já está montada diferente, tá vendo? Já é mais pictórico. E aí pode passar para frente. Aqui as imagens já entram cor, né? Já entram mais coligado realmente à questão da pintura, daí que sai depois a minha exposição sobre a cor, aquele livro sobre a cor que eu fiz, sai daí dessa fase da pintura. Pode passar para frente. A monotipia, tá vendo? Aqui já entra, faz parte da exposição, né? Já é a última etapa que é a gravura em metal e a pintura, que tem a mesma relação de espaço, né? E a arte virtual, a arte digital. Pode passar para frente. E aí já entra no MON. Aí é 2007, os textos já estão escritos. Eu fiz uma pós em fotografia, não para ser fotógrafa, mas para poder escrever sobre a fotografia, né? Porque eu não podia fazer um trabalho desse sem ter feito pelo menos um processo, né? Eu sabia, evidentemente, já tinha feito curso de fotografia com o Eduardo Nascimento, mas eu não era uma linguagem que eu dominasse conceitos, né? Então eu fiz lá, a gente tinha sobre cinema e fotografia, né? E aí eu apresentei já no MON a final delas, pode passar para frente, que eu chamei, então, arte e decodificação cosmológica, porque ao invés de codificar, eu decodifiquei, né? E aí aqui são as 1.020 e poucas imagens, 1.200, parece, e aqui as matrizes, pode passar para frente. E aqui são as matrizes já montadas, já ligadas ao minimalismo, né? Que são as 3 cores, né, primárias, do amarelo, vermelho e azul, do Mondrian lá, e eu ia mudando as cores das matrizes conforme eu ia imprimindo, né, e o branco e o preto. Pode passar para frente. Aqui um detalhe, foi Orlando Azevedo que fez essas fotos, muito bem feitas, por sinal, é um detalhe da gravação, né, das matrizes. Aqui é um zoom de uma matriz, né, que é bem espiralada. Aqui já é uma outra impressão em magenta, que
A original ficou uma na Belas Artes e outra lá no Ceará, na Universidade do Ceará, que ficou lá. Eu imprimi essa em magenta para hoje, agora faz parte do MON. E aqui já estão detalhes, aí entra minimalismo, tá vendo? Aqui já entra uma questão minimal da pintura, né? E as imagens já são bem mais minimalistas. E aí pode passar. Esse aqui é detalhe também, já é da pintura, tá vendo? Já tem pintura em imagens em branco, em preto, em cor. Pode passar. Aí, o que entrou o design? O que eu fiz? Para guardar as imagens, para guardar as matrizes, eu fiz uma mesa. A mesa da minha cozinha é essa aqui. Eu peguei as matrizes, elas já estão, né? Se você perde as matrizes se elas estiverem amontoadas, então eu transformei em design e elas são uma mesa com as matrizes preto e branco e passo para frente. A minha nora pegou as matrizes de cor e fez um cabideiro que o dia que eu tiver que expor, ele já vai associado ao design. Que legal, Yara. E aqui já é o resumo que está na exposição do MUMA, né, que você viu lá, que é a matriz, a litografia e a imagem da Pudim de Leite. Então, isso é um resumo de tudo que foi feito nesses 20 anos, né, que eu levei para fazer isso aí. Entre texto, imagem, tudo, né? Sim, e tem na exposição, né, O Silêncio e a Eroticidade da Gravura, que é dessa imagem aqui, tem muitas outras obras também, e tem muitas outras obras que não se encontram nessa exposição também, né, Yara? Sim, tem muitas. Eu tenho perto de umas 1.200 imagens de gravura, entre tudo, entre todas as técnicas, né? Eu fiz até também colagem, montagem digital. Eu trabalhei com todas as possibilidades, mas eu tinha que fazer um recorte, porque uma exposição. A ideia primeira era fazer o livro, porque eu nunca tinha tido um livro de gravura. Então, quando o Aguinaldo Farias fez a minha exposição lá no MON, ele que me pediu o que queria fazer com o acervo do MON. Então, ele fez uma exposição pequena lá numa salinha embaixo, e eu fiz a arte e decodificação cosmológica em cima, e ele fez essa exposição embaixo. Ele fez um texto, e ele tem um texto muito gostoso de ler, ele não é técnico, ele é muito ligado à literatura, então ele conta como se estivesse contando uma história. E eu achei aquilo tão diferente de mim, que ele é o oposto de mim totalmente, né? Eu acho que eu me identifico mais com você, assim, mais da filosofia, tudo. E ele é muito da poesia, e eu tenho esse lado poético, mas eu escrevo poesia, mas eu não sei falar poeticamente. E quando ele fez o texto e fez aquilo por vontade dele, eu falei, poxa, é uma deferência eu convidá-lo a fazer um texto para o meu livro. E aí ele disse, não, eu quero sim, mas eu quero fazer um texto novo. Então, logicamente, eu coloquei no projeto para fazer o livro. Mas para fazer o livro, você tem lei de incentivo, já é aquela coisa toda. Eu disse, então, eu vou fazer uma exposição que eu faça um resumo com as obras que fazem parte da coleção do Museu da Gravura, que eu doei quando eu fiz 20 anos de gravura, eu doei essas obras para a Fundação Cultural, para o Museu da Gravura. Então, eu aproveitei a fazer para facilitar, porque no livro vai constar a obra dos 30 acervos que eu tenho, mas na exposição facilitou em termos financeiros, em termos de logística, tudo. Então, eu tive que fazer uma seleção de obras que fossem do museu e minhas particulares, mas mais atuais, que não estão no museu, né? Uhum. Então, são 150 obras, mais ou menos, não sei se é um pouco mais, eu acho, mas é mais ou menos 150. E aí eu coloquei, por exemplo, a matriz está comigo, algumas obras que são minhas, que a gente pode ver numa outra ocasião, né? Eu acho que ela está foi gravada toda a visita guiada, então eu acho que eu publiquei a visita guiada, lá dá para ver bem a exposição toda, né? Sim, uhum. Bem, quase toda. E é isso aí, então eu acho que a arte de codificação cosmológica é um resumo de todas as linguagens que eu fiz, né? Porque ela fala de todas elas, mas a textualidade delas, porque eu fiz a minha obra a vida inteira, mas eu nunca escrevi sobre. Então, agora ela juntou as duas coisas, né? Tem a textualidade, que tudo que eu escrevi ali, evidentemente, é referência da minha obra, né? Sim. E aí... Relaciona é isso. bem
essa atividade, essa outra atividade que você faz também, que é com a parte teórica, né? Porque você lê Muito, muito. sempre fui muito teórica, muito. Uhum. E aí eu acho que isso deu vazão para esse lado, né? Sim, Mas agora a magnífico. gente. Mas temos você agora que está escrevendo maravilhosamente bem, que eu acho que agora vai suprir as necessidades. Obrigada, Yara. E uma coisa também que eu queria perguntar para você, né, como a gente conversou na mesa redonda sobre o teu processo, assim, né, dessa obra da decodificação cosmológica, você trabalha com o seu cérebro, né? Tem essa relação. Tem. É aí a questão cerebral, do cérebro. Então, ela tem o lado político, Uhum, mas tem também o lado da neurociência, que é o lado do cérebro. Eu acho, uma vez eu li, pode parecer pretensão, mas uma vez eu li que o nome do Bill Gates, ele tem uma fundação. uhum. Eu li uma matéria que ele tem uma fundação e ele anda em busca de uma imagem para essa fundação. Daí eu disse, engraçado, eu tenho a sensação de que a imagem que ele busca é esta imagem que eu fiz, porque é uma construção do cérebro, igual como funciona um computador. Você vê que a obra que eu fiz, ela nada mais é do que um software da arte, que em vez de ser feito pelo computador, ela foi feita pela gravura. Isso é uma doideira. É uma coisa que nem eu penso. Eu penso como é que o meu cérebro deu conta disso, porque eu não me acho tão inteligente assim. E eu consegui fazer um software pela gravura, que é uma coisa. Tanto que eu registrei essa obra na Biblioteca Nacional, porque eu não sei futuramente se alguém vai, mas registrei, porque ela é uma coisa inédita. Eu nunca vi ninguém fazer um software por xilogravura. Eu já fiz por computador, todo mundo, né? Os programadores fazem, Uhum. mas fazer pela gravura é uma coisa doida, tanto que eu escrevi sobre todas as linguagens. Se você montar ali, isso é um software que eu posso vender, mas não me interessa que ela saia como arte, né? E, Muito e interessante. aí é muito doido, é uma construção do cérebro mesmo. Que legal. Tem louco para tudo, né? Tem louco, né? É É, aquilo que eu falei, uma loucura sadia, né? sim, né? E tem um limiar muito ambíguo, assim, né? Entre a É, loucura e a é, genialidade também, né? As duas coisas caminham é por uma coisa ali. que está ali, né, no corte. Mas é isso, eu acho que ela resume, talvez ela não seja tão compreendida atualmente ainda, mas vai ser mais tarde, mas ela está bem guardada e está com muitos registros, Uhum. inclusive fotográficos, e no MON também, que eu acho isso importante, né? Está nos museus todos que eu fiz, então eu fui registrando toda a construção dela. Que legal, Yara. Bom, então a gente já conversou bastante tempo Bastante. aqui. Para finalizar, então, eu vou fazer o bate-volta com você. Eu vou falar uma Tá, linguagem artística, e daí você tá, diz a obra e o autor para a gente conhecer um pouco do seu gosto também, né? Eu sei que a gente tá. gosta de muitas coisas, mas tentar resumir É, assim, só para dar uma eu adoro. pincelada. Então, na pintura. Olha, eu comecei com Camille Corot, que era entre a pintura e a fotografia, né? Ele é precursor da fotografia, né? Depois Manet, que eu tenho uma identidade, não tenho identidade com Monet, tenho identidade com Manet, que é a sombra e a forma, né? Mas a minha, eu acho que maior identidade do século XX mesmo, fora os outros depois, posteriores, é Paul Cézanne, né? Legal. Cezanne, para mim, não tem discutivelmente, é o grande pintor do século XX, né? Ele inova toda a pintura, então ele tem três etapas, que é a natureza morta, que eu acho que são incríveis, né? A questão da Uhum, forma, uhum, e ele tem uma frase maravilhosa que é: quanto mais a cor se harmoniza, mais a forma se define, que eu ensino para todo mundo, porque não tem frase mais completa em relação a isso. uhum. E a maçã é simplesmente uma maçã. E também na natureza só existem o cilindro, o cone e a esfera.
né? Então, eu acho que tudo está dentro de um sólido geométrico, né? Tanto a figura humana quanto a natureza. Então, acho que ele é a origem da pintura moderna, né? Sim. E na música? Na música, nossa, tem vários. Eu até fiz umas anotações aqui. Mas eu sou roqueira, então eu gosto, fui muito, estudei piano muito tempo. Para mim, o Beethoven é the best, porque ele tinha uma identidade muito grande, porque ele era surdo, né? Ele ficou surdo na Sétima Sinfonia, ele já ficou surdo. E ele compunha, sabe como? Pela paisagem. Então, ele contava lá as árvores. Tan, 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 tan. Quantas árvores tinham, quantas notas, assim que ele compunha. Eu tive a paciência de visitar as 9 casas que ele morou na Europa, porque eu tinha essa paixão de descobrir isso. E ele era, mandava ele mudar de casa, porque ele era surdo, tocava muito alto, já era o rock estava ali, né? Então o povo não aguentava, pedia para ele mudar. Então, eu acho que dos clássicos assim, o Beethoven é a paixão. Agora, o rock, na verdade, ele foi o primeiro roqueiro, você sabe disso, né? Não sabia. Beethoven é o primeiro roqueiro, tanto pelo romantismo, porque ele posterior ele é um romântico alemão, e o romantismo é a essência do rock, né? Você vê que paz e amor, é tudo amor, 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 né? A minha geração foi paz e amor, Beatles e tudo, Beatles, Rolling Stones, e essa coisa toda que sempre me pegou, né? Desde a sensualidade do Elvis Presley, a eroticidade do Mick Jagger, né? Que são minhas grandes paixões enquanto corpo, né? Uhum. E, enfim, aí, lógico, tem a música francesa, que eu tenho paixão também por Edith Piaf, Aznavour e Yves Montand, né, que é maravilhoso. Enfim, e eu acho que de rock, e banda, o Queens, que é doida, depois dos anos 80, Cazuza, e tem vários, né? Eu sempre fui roqueira, então acompanhei e gosto de rock pesado, não gosto de rock romântico, então eu gosto de Iron Maiden, coisa mais assim, pesadona, até hoje. Eu sou bem uma Nunca velhinha, imaginei. uma E, velhinha. e na, e Eu fui na, roqueira de calça preta, minha filha, não era assim. Estou louca para ir para o Rock in Rio. Eu saí daqui, peguei um avião e fui ver a Madonna no Rio. Fui ver o Michael Jackson na Alemanha. Sabe? Então, eu queria muito, ninguém quer ir comigo ver o Rock in Rio, só vi Mick Jagger na areia de Copacabana, gente, o que é aquilo? Aquilo é uma monstruosidade de homem dançando, né? Então, eu tenho essa sensualidade que sempre fez parte da minha. A minha geração trabalhou muito, que a mulher se liberou, né? Eu fui da geração que libertou a mulher, então a gente tinha já essa liberdade sexual, sensual e tudo, já não era mais aquele aprisionamento, né? uhum. Então, eu acho que é por aí a E coisa. esse, só para comentar nesse trabalho que vocês fizeram, né, as mulheres dessa geração anterior, é muito importante para que a gente esteja hoje, nesse momento, um pouco mais livre também, né? Com Então, certeza. O valorizar isso. fato de eu ter voltado em Nova York e morar num loft, sozinha, numa fábrica, eu morava lá, sozinha. Eu tinha um grupo de mulheres que trabalhavam comigo de manhã até à noite naquele ateliê, uma produção enorme. Quem que faz, só olhando para trás, vou dizer que eu realmente tinha um parafuso fora do lugar. A minha família achava, tadinha, acho que era um pouco fora de jeito, mas me aceitavam desse jeito, gostavam de arte e tal, então, Que né? bom. E, Depois, fala. e não, só para falar que você fez aquela gravura, né, que me chamou muita atenção do Cristo feminino. Isto, aham. Eu acho que a gente vai conversar numa É. outra oportunidade também, né, sobre ela, mas só para deixar Podemos falar, porque ela registrada. é importantíssima, essa gravura. Eu acho que foi a única mulher no mundo que eu não vi, nem na história da arte, alguém fazer uma figura de um Cristo feminino. Né? Eu amo essa gravura, eu tenho na minha sala, inclusive, uma cópia, porque. E engraçado que ela é impressa num papel de projeto da arquitetura, que é a arquitetura do cérebro, né? A arquitetura da luz.
Você vê que sempre existe uma questão de arquitetura, mas não no sentido profissional, de construtividade, né? De construção. Bate-papo agora, né? A literatura, que é o bate-papo mais longo. Eu gosto de poesia, né? Eu gosto de poesia. Então, a literatura claro que eu gosto de tudo, filosofia. Eu li muito e leio bastante, mas a minha paixão é a poesia. Eu escrevo poesia, mas o Fernando Pessoa, para mim, é o the best. Sempre amei o Fernando Pessoa. E a tabacaria, eu acho que é a poesia que eu mais me identifico do Fernando Pessoa. Né? E depois de romance, teve um muito importante na minha vida, que eu era adolescente, que eu amo, que é o Cronan, que é Os Três Amores. Eles falam, às vezes, uns falam Cronin, outros Cronan, né? Eu acho que pela pronúncia inglesa é Cronan, mas é conhecido mais como Cronin, que ele é bem 1947, uma coisa assim, e é uma história incrível. Um dia, se você puder ler, leia, um livro quase que não circula, mas é maravilhoso. São Os Três Amores. E, coincidentemente, eu tive 3 grandes amores na minha vida e tenho 3 netos que são meus grandes amores atualmente. Então, teve uma boa influência o Croni. Legal, Yara. E no cinema? No cinema? No cinema tem vários. Eu começo com Adolescência Barbarella, que foi um filme erótico. Eu sempre gostei de coisa erótica. Era um filme de ficção científica, feito pela Jane Fonda, aliás, foi a Jane Fonda que era a atriz, né? E era um encontro entre um ser extraterreno com um terráqueo. Ela era tão, como nós somos, né, cerebrais, assim, e ela se apaixona por um terráqueo, e daí o negócio muda de figura. Né? É muito interessante, né? É um filme, foi bem comentado esse filme, mas é de ficção científica. E tem também daí outros filmes, por exemplo, Sonhos de Kurosawa, pela filosofia, que eu amo, Kurosawa, né? O filme Sonhos, que é maravilhoso, e tem cenas de um casamento do Ingmar Bergman, que a luz é maravilhosa, deslumbrante, que nunca me saiu da cabeça. E tem La Belle de Jour, com Catherine Deneuve, que é maravilhosa, Alain Delon, que eram coisas incríveis, são filmes que me marcaram, né? Uhum. E na tragédia eu gostei muito do Polanski, com O Bebê de Rosemary, que eu acho um filme maravilhoso. E também, na parte erótica, Pier Paolo Pasolini, com 120 anos de Sodoma e Gomorra, já assistiu? É deslumbrante, assista que você vai amar. Tá bom. É um filme ítalo-francês, mas Pasolini sempre foi, acho que foi até expulso como você vê que eu sempre gostei de gente meio ousada, né? O Polanski, ele foram cineastas que foram sempre muito arrojados. E o Iago, meu neto, está fazendo cinema e está fazendo uns vídeos bem arrojados e muito interessantes. Então, eu acho que você sabe que o que leva a humanidade à frente não é o escracho, não é esse que eu falo, o erotismo, ele tem uma beleza. O escracho, não. O escracho é aquele cinema pornô que a gente não assiste. Mas a sensualidade, a eroticidade, ela te leva a elevação do espírito, né? Ela te leva a deslumbrar, ela te leva a contemplar, ela te leva à beleza do amor. Então, não pode. A gente foi criado de forma errada. Se você lê a Bíblia tem passagens da sabedoria que falam sobre o amor, que eu nunca li coisas mais lindas. E são trechos sobre amor sexual na Bíblia. E as pessoas ensinam para a gente, na criança, ensinavam, né? Que tudo era pecado, e a gente aprendeu na minha família, a gente teve muita liberdade sempre, não tivemos esse cerceamento, assim. Claro, ninguém sai por aí também, né? Mas eu acho que é importante o ser humano vivenciar essas coisas, porque nós somos humanos. Sim, né? Não descaracterizar um componente que faz parte da gente também, Com né? certeza, né?
Eu acho que é Legal, isso. Yara. Falei um monte, mas é que com a minha idade a gente tem que ter um monte de coisa que gostou, né? Porque... Mas eu te falei de coisas que me marcaram, entende? Coisas que até hoje eu não esqueço, assim, não... Entendi. E eu quero ver, eu gosto de fazer esse bate-volta, porque assim eu vou pegando várias referências também, né? Mas assista essas coisas que eu te falei, que são lindas, realmente. Vale a pena. Legal, Yara. Nossa, foi maravilhosa essa conversa. Cada vez que eu converso com você, eu fico um pouco mais fã sua, admirando um pouco mais. Obrigada. E eu fã sua, que fiquei fã sua. Se Deus quiser, nosso livro vai sair lindo. Já mandei para tradução hoje. Legal, Yara. Obrigadão. Agradeço muito. Imagina, obrigada a você, menina. Você, claro, nós duas. Eu te agradeço por você ter feito essa análise tão meticulosa, tão séria, tão profunda. E você, logicamente, me agradece por eu estou te dando a chance de você ir para aí, junto com esse livro, junto com o texto do Aguinaldo, que é um crítico importante, para todos os museus brasileiros. Então, a troca é importante com pessoas que têm afinidades, né? Verdade, Yara. Então tá, então o pessoal que assistiu até o final também a gente agradece. E um beijão então para todo mundo. Até mais. Beijo para todos e muito obrigado pela paciência.